Vamos colocar de pé, recebemos então o Evangelho. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: Não acreditareis se não vir as marcas dos pregos e as suas mãos, e não puser meus dedos nelas, e a minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas, de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então Tomé disse a Tomé: Põe o seu dedo aqui e veja as minhas mãos, põe a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontravam registrados neste livro. Estes, porém, são registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida por meio do poder do seu nome. Palavras do Senhor, palavras para nossa salvação. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. podemos sentar. A voz ainda está um pouquinho fraca, mas o microfone vai ajudar. Eu gosto muito desse quadro de Caravaggio, né? Mostra bem a Tomé botando o dedo na ferida, né? de Jesus, assim, como se estivesse bem aberta, assim, né? E Caravaggio usa muito a sombra, né? Os quadros dele são bem escuros, assim, você explora muito esses contrastes, né? Jesus que está levando a mão dele, né? Tá pegando a mão, pode para mostrar. Porque está bem de acordo com o texto, inclusive, né? Muito bíblico, né? Então, todo ano a gente prega sobre esse texto, todos os anos, né? E é bom que seja assim, porque ele aborda uma questão muito importante, né? Que é essa a certeza que a gente tem, né? De tudo aquilo que aconteceu naqueles momentos da morte, da ressurreição de Jesus, né? Ele aborda esse aspecto assim fundamental. Pode apagar, moço? Vamos aqui. Obrigado. Vamos lá. Aquelas pessoas, então, depois da crucificação de Jesus, se esconderam numa sala, provavelmente a mesma sala onde aconteceu a última ceia. Eles tinham alugado uma casa lá em Jerusalém, muitos deles não moravam em Jerusalém, tinham ido para lá
passar a festa, então alugaram uma casa de temporada, igual quando a gente vai para Pirinópolis, né? Às vezes leva uma turma e tal e aluga uma casa. Eles estavam lá para a festa da Páscoa. E com os acontecimentos, né, o desenrolar dos acontecimentos, aquela casa virou um esconderijo. Ninguém queria ser visto nas ruas porque se crucificaram Jesus, as outras pessoas eventualmente identificadas como vindo da Galileia, e era muito interessante assim, a roupa das pessoas já mais ou menos identificava de onde ela vinha. Atualmente tem um vice-presidente lá na Câmara dos Deputados, o deputado Pompeu de Matos, e ele é gaúcho, daqueles gaúchos tradicionais, tá? Então ele dirige todas as sessões piochado. O que quer dizer piochado? É vestido com as roupas típicas do gaúcho. Ele usa uma camisa branca, um lenço vermelho de maracatu, né? Um bombacha. Eu vejo ele andando lá na cama, bombacha, bota. Só falta espora. Chapéu, né? Só falta espora. Entendeu? Mas de resto é a vestimenta gaúcha. E o regulamento, né? O regimento da casa autoriza o uso de roupas regionais, tradicionais, né? Normalmente se exige o paletó e gravata, mas no caso dele ele está rigorosamente de gaúcho, então ele dirige as sessões, você ligarem lá na TV Câmara, vocês vão assistir. Né? Então os galileus tinham as suas roupas de galileu, os samaritanos tinham a sua roupa de samaritano, era a identidade, né? As pessoas não compravam roupa em loja, elas faziam em casa. Então os galileus ficaram lá, escondidos naquela sala. Todos, menos um, o Tomé. Né? E agora na pandemia, é que eu fui entender o Tomé. Porque se estava todo mundo ali em isolamento, digamos assim, né? Por segurança, porque se algum deles fosse descoberto, provavelmente ia ser obrigado a delatar o paradeiro dos outros. E aí ia ser obrigado a conduzir os romanos ou quem fosse lá, a prender todo mundo e sabe-se lá o que ia acontecer. Né? Então estar ali dentro era uma questão de segurança, mas o Tomé provavelmente deve ter tido um ataque de pânico, uma coisa assim, de ficar trancado ali naquela sala, naquele clima. Ele disse, não, vou para a rua. E esse Tomé está pronto. Foi. Ele foi para a rua. Né? Graças a Deus não foi pego, ninguém o identificou e tal. Depois ele voltou. Mas nessa saída dele para a rua, ele perdeu justamente o primeiro encontro de Jesus com todos os seus discípulos ali reunidos, né? Naquela sala. Jesus, aí já na sua condição, no seu novo corpo, na sua nova condição, ele, com as portas trancadas, ele entrou naquele lugar. E, né, ainda viu, né, o pessoal lá reunido e mostrou, disse, não, olha, está aqui onde me machucaram, aqui as marcas, foi aqui, tudo. Conversou com as pessoas, fez algo muito importante. Primeiro ele chegou com a saudação, que é a saudação dos judeus e dos árabes também, até hoje. Né? Os judeus falam Shalom Aleichem, os árabes falam Salam Aleikum, né? Paz seja com vocês. Então ele chegou trazendo a paz. Primeira coisa que ele falou. E uma outra coisa muito importante, ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Esse episódio aqui, só João narra, né? Normalmente a gente associa a chegada do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, ao que aconteceu lá em Pentecostes.
50 dias depois. Mas antes que aquilo lá acontecesse, Jesus soprou o Espírito sobre eles. Jesus liberou o Espírito ali, dentro daquela sala de portas fechadas. O Espírito não se manifesta externamente se ele não estiver conosco aqui dentro. Então, a gente vê a importância desse ato de Jesus. Ele soprou o Espírito, enviou o Espírito para eles ali, para se manifestar num outro momento, numa outra ocasião oportuna. Enquanto isso, Tomé estava, nas ruas de Jerusalém e procurando depois o caminho de casa, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, o envio para a missão acontece ali também neste primeiro domingo da ressurreição. Eu costumo dizer que esse daqui foi o primeiro culto da igreja. Foi o primeiro culto da igreja. Estavam todos reunidos, e Jesus no meio deles. Então, no cair da tarde do domingo, igual estamos aqui hoje, nesse domingo ao cair da tarde, Jesus se reuniu com os seus discípulos, soprou o seu Espírito, falou a sua palavra e perdoou os pecados e diz, se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. É tudo que acontece no nosso culto, Adoração, o perdão, a palavra, o envio. É culto completo, Só faltou talvez um pouco de música, mas eles não podiam fazer muito barulho também, Faltou lá uma banda lá para animar o culto, mas de resto era, Tem outras situações que falam de Jesus tomar uma refeição também com as pessoas, E nós temos a nossa refeição também no nosso culto, certo? Esse registro também é importante, porque João escreveu o evangelho dele por último. E na época que João escreveu, havia uma tendência a espiritualizar muito Jesus, falar da presença espiritual de Jesus, uma coisa assim, e não enfatizar o Jesus carne e osso, o Jesus histórico, o Jesus vivo, o Jesus concreto. E ele resgata isso. Por isso, enfiar o dedo na ferida, encostar a mão em Jesus, ele disse, não, ele esteve ali sim, carne e osso. Pegamos nele. Todo o Evangelho de João ele faz referência a isso. Não era uma aparição simplesmente. Ou como se diz lá no norte do Brasil, a visagem. O espírito, o fantasma que apareceu, não era isso. E aí então Tomé volta para a companhia dos discípulos, do povo ali reunido da igreja. E eles contam para ele e dizem, olha, adivinha quem esteve aqui? Mas quem? Jesus, você vê que o Senhor esteve aqui. E ele não se conforma, mas disse, gente, eu perdi essa oportunidade, perdi essa chance de encontrar com Jesus. Mas aí ele deve ter ficado pensando, não, peraí, ele está morto, foi sepultado, fizeram uma pedra lá no sepulcro. Como é que ele saiu de lá? Esse pessoal deve estar viajando. Muito provavelmente deve ter tido assim uma visão, alguém viu Jesus ali no canto da sala, todo mundo falou que viu também.
Ou quem sabe, Jesus apareceu numa forma espiritual ali no meio. Todo mundo teve essa experiência transcendente, assim, né, esotérica, de encontrar com Jesus ali no meio. Mas o pessoal insistiu e disse, não, ele teve aquele mentira, botou a mão nele. Pronto. Aí que esse pessoal enlouqueceu de vez, né? Que além de estar vendo um espírito, ainda botou a mão no espírito, né? Encostou a mão. O pessoal deve estar aí, ficou todo mundo trancado nessa sala aí, né? E ficou meio perturbado. Eu que estava na rua, não vi nada disso, estou percebendo esse negócio. Perfeitamente plausível o raciocínio de Tomé. Não é? Porque ele não vivenciou aquilo que estava acontecendo naquela sala. O que aconteceu ali naquele domingo é o que acontece conosco hoje, no mundo, no nosso dia a dia. Nós somos as pessoas que presenciaram, que tocaram, que sentiram a presença, o calor, o convívio de Jesus Cristo. Nós somos essas pessoas. Nós ficamos aqui quietinhos dentro da nossa sala. A maioria de nós aqui já nascemos dentro da sala, né? A maioria de nós aqui já nascemos de família evangélica, já ouvimos essa história desde pequeno, né? Nunca saímos muito da sala, não é? Ficamos aqui sentados, quietinhos e tal. O Tomé é mais ou menos assim que nem o Miguel. Ele não se contentou de ficar aqui nesse tempo. Ele foi descobrir o que tinha em volta. O jardim, os quero-quero que estavam ali fora, cachorro, gato. Está aí. Ele está descobrindo as coisas ao redor da gente. Ele está experimentando outras coisas. Né? Mas depois ele volta. E depois ele voltando, ele vai perguntar para a Margarete, ele vai perguntar para o André, ele vai perguntar para o Davi. Né? O que o pastor falou lá no corpo? Não vai? Mas ele conta. Né? Já voltou. Tá vendo? Como Tomé. Tomé saiu pelo mundo e quando volta ele quer saber de quem ficou dentro da sala, o que aconteceu nessas horas que eu estive fora, o que vocês viram, o que vocês experimentaram. E a nossa função é justamente explicar para os Tomés e para as Toméias, né? O que nós vimos? Que Jesus é esse que nós cremos? Que Jesus é esse que nós tocamos? Com quem nós convivemos? Se é que temos efetivamente essa experiência, essa vivência. Porque isso nos questiona, né? Isso nos coloca um desafio, não é? Então, uma coisa me chama muita atenção, né, nessa demanda de Tomé. Ele diz assim: se eu não puser as mãos nas feridas ali, se eu não tiver certeza que foi ele com quem eu convivi durante esses 3 anos, foi ele que foi preso, foi torturado, que foi morto, que foi assassinado, que foi enterrado, eu quero ter certeza que ele é a mesma pessoa que ressuscitou e que está aqui no nosso meio agora. Porque o que tem acontecido muito com as nossas igrejas é o quê? A gente mostra um Jesus ressuscitado para as pessoas,
mas um Jesus absolutamente glorioso, majestoso, um Jesus que é rei, um Jesus que é... A gente não mostra para as pessoas um Jesus que é efetivamente solidário com as suas feridas, um Jesus que foi sacrificado, um Jesus que se entregou por nós. Era esse o Jesus que Tomé queria ver. Um Jesus espiritualizado, glorificado, brilhante, sabe? Não ia atender a demanda, a curiosidade, a ansiedade de Tomé. Ele queria ver aquele Jesus que sofreu ali no lugar dele. E que mesmo naquelas condições, suportando todas aquelas dores, foi capaz de vencer a morte e foi capaz de retornar para a companhia daqueles que andaram com ele durante aqueles 3 anos. Não é? A sorte de Tomé é que Jesus ainda estava por perto, né? Ali. E no domingo seguinte, no outro culto, então, reaparece ali naquela mesma sala e aí se dirige a Tomé e diz: Tomé, estou aqui, pode vir. Ele pegou a mão dele, igual o padre, ele pegou a mão dele. Pode encostar o dedo, pode pôr o dedo na ferida. Eu deixo você fazer isso. Vai ser bom para você. Né? Não vai dar para fazer isso com todo mundo. Um dia eu vou ter que subir. Jesus subiu. Né? Ontem eu estava assistindo History Channel, né? Nessa época de Páscoa, o History Channel, o H2 é muito bom, porque eles fazem muito documentário bíblico. Muita pesquisa, principalmente nas terras bíblicas, né? Aí mostraram lá a caverna dos essênios, mostraram um monte de coisa, e mostraram uma mesquita muçulmana, que foi construída em cima do Monte das Oliveiras. E lá dentro da mesquita tem um buraco no chão. Esse buraco é uma pedra ali. E na pedra dizem, eu não consegui ver não, pelas imagens, mas diz que tem a marca de um pézão ali, um pé, 5 dedos assim. Né? Então eles acreditam que foi ali que Jesus botou o pé na hora da ascensão. Quando ele subia aos céus, né? Então, o pé, ele subiu, ficou uma marca ali. E é interessante que tanto cristãos como muçulmanos preservam essa relíquia lá. Por isso é chamada Mesquita da Ascensão. Ali já foi uma igreja bizantina, uma igreja ortodoxa, que os muçulmanos derrubaram, fizeram a mesquita em cima. Já foi uma igreja ortodoxa, né? Mas ficou lá aquela marca, né? A gente não depende dessas marcas, dessas relíquias, dessas coisas. É interessante, né? Mas o fato é que Jesus subiu. E aí, então, João registra isso, né? Bom, bem-aventurados aqueles que não vão precisar me botar a mão em mim para crer. Né? E esse é o nosso desafio. Fazer as pessoas crerem sem precisar pôr a mão em Jesus. E aí, esse Jesus ferido, sacrificado, esse Jesus entregue, então, muitas vezes nós é que vamos ter que assumir o lugar dele. Né? Nós é que vamos ter que ser para essa pessoa esse Jesus que ela está procurando. Esse Jesus que ele está procurando. Essa referência. Então, meus queridos e queridas, desafio de Tomé não é simplesmente uma coisa metafísica de crer ou não crer, da dúvida e tal, mas é uma necessidade profunda da alma das pessoas que estão por aí. Nós que estamos dentro da sala temos que acolher essas pessoas, receber essas pessoas e
explicar da melhor maneira. Né? Vimos o Senhor. Amém? Passa só o próximo slide para a gente lembrar aqui os irmãos e as irmãs do nosso compromisso com o sustento desse ministério, dessa igreja. Quem quiser contribuir, lembre-se, então caminhar conosco também. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que vos pedirdes, pedirão também. Então, chegamos então ao nosso momento de